Olá, queridos alunos do humanosemfoco.com.br, sou o professor Regiel Pinto Lacerda, da disciplina de Geografia, Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo programático aí, em busca e direção aí da prova do Enem e da sua aprovação nos melhores vestibulares, nas melhores universidades. Ok? Bom, nós estamos dando sequência aí aos nossos conteúdos da chamada Geografia Física, Já falamos sobre vários aspectos da Geografia Física, da Geologia, da Geomorfologia, e a aula anterior, você deve estar lembrado, nós falamos aqui sobre as questões relativas ao clima, A aula introdutória de climatologia, com os conceitos de clima e de tempo, e com os fatores e os elementos climáticos, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos climáticos, Quais são os principais tipos de climas que ocorrem no planeta. Então, a gente vai ter uma visão do clima geral e depois a gente faz uma abordagem em relação ao clima do Brasil. Tranquilo? Então, vejamos, nós vimos na aula passada que o tempo e o clima são conceitos completamente diferentes. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima vai ser o estado médio atmosférico, ou seja, o tempo é como a atmosfera está se comportando em um determinado instante, num determinado momento, enquanto o clima é como a atmosfera se comporta numa média. Os dois conceitos, ou tempo e clima, são dinâmicos, sendo que a dinâmica vai ser bem diferente entre um e outro. A dinâmica do tempo ocorre no tempo histórico, enquanto que a dinâmica do clima ela vai se alterar de acordo com a passagem do tempo geológico. A gente vai ter ainda uma videoaula apenas sobre as questões relacionadas aos problemas ambientais ligados ao clima, aquecimento global, efeito estufa, as mudanças climáticas globais, etc., para compreender melhor o que é que existe de correto, o que é que existe de errado, o que é que tem de mito e o que é que tem de verdade sobre a teoria do aquecimento global. Ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai pegar esses conceitos de tempo e de clima e vai analisar a abordagem do clima de acordo com os seus tipos climáticos e a sua distribuição no globo. Tranquilo? É uma viagem que você já fez várias vezes, principalmente quando estava estudando a Geografia da América, lá no ensino fundamental, 8º ano, ou o que era antigamente a 7ª série, quando você estudava a Geografia da América nos seus aspectos físicos. E um dos capítulos que tinha lá no seu livro didático era exatamente o clima da América. Quando você estuda o clima da América, você, sem querer, acaba fazendo uma abordagem completa sobre os tipos climáticos globais, porque você faz uma viagem desde o extremo norte até o extremo sul. Como a América tem terras desde o norte do Canadá até o sul da Patagônia, até o sul da Argentina, então as terras americanas acabam transpassando todas as linhas de latitude. E são essas linhas de latitude que, como a gente viu na aula passada, vão ser responsáveis pela intensidade da iluminação e a intensidade do calor, além de contribuir para a umidade, ou seja, são essas linhas de latitude as principais responsáveis pela confirmação dos elementos do clima, ok? Então, começando essa nossa viagem lá no norte do globo, 90 graus de latitude norte, lá no Oceano Ártico, nós encontraremos um clima chamado de clima polar. O que é que esse clima tem de características? O clima é eternamente frio, constantemente frio, sempre frio, sempre com temperaturas negativas. Você pergunta, mas o que é que faz com que esse clima seja permanentemente frio? As elevadas latitudes seria a resposta correta. Quanto mais distante da linha do Equador você estiver, maior vai ser o espaço a ser iluminado por uma quantidade pequena de energia. Ou seja, quanto maior for a distância da linha do Equador, menores serão as médias de temperatura. Você pode observar no globo que as áreas próximas aos polos apresentam sempre temperaturas baixas por conta da latitude. Ou seja, latitude alta, temperatura baixa. Como as características desse clima polar? Ele vai ser constantemente frio, as precipitações, quando ocorrem, vão ser em forma de neve, e a água, na sua maior parte, está no estado sólido.
é a região que vai formar as chamadas maquisas ou calotas polares. Só lembrando de um detalhezinho, o que existe no norte, ou seja, no Ártico, é um oceano congelado. Então, após perfurar a camada de gelo, você encontrará a água do Oceano Ártico. Já no sul, o que nós vamos encontrar é um continente congelado. O que existe na Antártida é um conjunto de rochas sob a camada de gelo. Agora, por que existe a camada de gelo? Porque o clima é polar. As temperaturas durante todo o ano são negativas. Partindo um pouquinho do norte em direção ao sul, você vai aumentando a temperatura à medida em que a latitude vai diminuindo. Então, saindo do norte do Canadá e já chegando nas áreas onde existe alguma possibilidade de povoamento, onde já existe algum tipo de vegetação, onde já existe algum tipo de bicho, de fauna e tal, você vai sair do clima polar para um clima subpolar. Né? Esse clima subpolar tem duas estações do ano bem definidas. Uma que vai durar 9 meses aproximadamente, que é uma estação longa, né? Uma estação muito fria, e um verão que vai ser ameno e que vai demorar entre 2 e 3 meses. Né? Então, saindo um pouquinho do polo, você vai encontrar o clima subpolar. Agora sim, você já tem duas estações do ano bem definidas, sendo um inverno extremamente rigoroso e longo, ou seja, um inverno frio e longo, e uma temperatura no verão que vai chegar até mais ou menos, no máximo 8, 9 graus centígrados de temperatura. Parece pouco, mas já é o suficiente para que haja derretimento do gelo, para que haja derretimento da neve, para que haja a formação de água no estado líquido, afloramento do solo e, consequentemente, o surgimento de um tipo de vegetação ou de um domínio de vegetação. Na verdade, o domínio dos climas subpolar vai ser da vegetação da tundra, enquanto que no clima polar o que a gente vai encontrar é o deserto frio. Ok? Então, dois climas frios, o clima polar e o clima subpolar, que também é chamado de frio propriamente dito. Né? Além desses dois climas frios, você vai encontrar um terceiro tipo de clima frio, que é o chamado clima frio de montanha. Você vai encontrar as mesmas características do clima polar, porém com uma diferença conceitual. O que vai determinar a temperatura baixa do clima polar vai ser a latitude, ou seja, a grande latitude, o distanciamento da linha do Equador faz com que o clima polar seja frio. Né? Já o clima frio de montanha tem como principal fator determinante não a latitude, mas a altitude. A elevada altura em relação ao nível do mar faz com que esse tipo climático apresente temperaturas sempre muito baixas. Tá certo? Por isso que você pode encontrar áreas com gelo e neve eternos no topo de montanhas próximos à linha do Equador. É o que acontece aqui na América do Sul com a Cordilheira dos Andes. Por que é que o Peru, a Bolívia, a Venezuela são áreas que estão próximas à linha do Equador, ou seja, a priori deveriam ser áreas quentes e apresentam climas frios? Por causa da altitude. A elevada altitude é que faz com que ocorra esse tipo climático. Segundo a teoria do aquecimento global, o derretimento do gelo, tanto dos polos como do topo das montanhas, estaria ligado ao aumento da temperatura na atmosfera e, consequentemente, nos traria o aumento do nível dos oceanos. Né? A elevação do nível dos oceanos, a inundação das áreas litorâneas, etc. A modificação das correntes marítimas, das massas de ar, mas isso é algo para uma outra aula. Né? Então a gente tem aí os chamados tipos de clima frio. Frio polar, o clima subpolar e o clima frio de montanha. A única diferença que existe entre o polar e o frio de montanha é o fator responsável. Um vai ser a latitude, no outro vai ser a latitude. Descendo um pouquinho em direção à linha do Equador, ou seja, saindo do norte para o sul, passando pela zona dos climas frios, nós encontraremos as áreas de clima temperados. Né? Geralmente essa área vai ficar entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ou seja, nos climas temperados nós vamos encontrar 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, cada estação durando aproximadamente 3 meses. Né? E que essas áreas vão ser áreas de domínios de médias latitudes. Então você vai sempre associar na hora da prova as médias latitudes aos climas temperados. Por que é que o clima é temperado? Porque ele é misturado, ele possui as 4 estações do ano bem definidas. E aí nós vamos ter 3 tipos de climas temperados: o clima temperado oceânico, o clima temperado continental e o clima temperado mediterrâneo. Tá? Qual é a diferença
diferença de um para o outro? Algumas características básicas de temperatura e de luminosidade e de umidade. E que essas diferenças dessas características básicas vão ocorrer por conta da ação diferente de determinados fatores. Por exemplo, para o clima temperado oceânico, você tem, além da latitude, médias latitudes, você vai ter a influência direta da maritimidade. O que faz com que o clima seja oceânico, temperado oceânico, é a aproximação dessa área com as grandes massas úmidas. Quais são as grandes massas úmidas? Obviamente os oceanos. O que é que o oceano proporciona para o clima que está no seu entorno? Duas características, né? O aumento da umidade e o aumento da estabilidade térmica. Vocês aprenderam lá nas aulas de química que a água é o principal regulador térmico da natureza. Os pontos de hidrogênio, calor específico, faz com que a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura da água seja maior do que a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura no ambiente sólido. Então, quanto mais próximo do oceano a área estiver, maior vai ser a estabilidade térmica, ou seja, menos a temperatura vai variar e maior vai ser a umidade. É o que acontece com o clima temperado oceânico. É o clima de Nova York, por exemplo, que está próximo ao oceano. Você vai encontrar uma estabilidade térmica maior, uma umidade também maior. Como é que eu consigo perceber no real essa diferença, na prática essa diferença? Pela vegetação. Como a vegetação é reflexo a respeito do clima, a vegetação que vai ocupar a área do clima temperado oceânico vai ser uma vegetação de maior porte, de maior densidade e maior biodiversidade. Qual vai ser? Floresta tropical? Não, porque nós estamos nos referindo a uma área temperada. Então, a vegetação que vai ser correspondente ao clima temperado oceânico vai ser a vegetação da floresta temperada. É aquela floresta decídua que tem lá no Central Park de Nova York, que cai as folhas no outono, que passa o inverno todinho no processo parecido com o processo de hibernação, etc. Ok? Já um pouquinho mais em direção interior, você passa a ter a influência da continentalidade, ao invés da influência da maritimidade. Perto do oceano, maritimidade. Distante do oceano, ou seja, em direção ao interior, continentalidade. E aí você vai encontrar o clima temperado continental. As amplitudes térmicas vão ser maiores, ou seja, a diferença entre a mínima do inverno e a máxima do verão vai ser muito maior do que no clima temperado oceânico. E isso vai repercutir ou refletir diretamente na vegetação. A vegetação do clima temperado continental é formada pela vegetação de coníferas, que na Europa é chamada de taiga, né? Que é uma vegetação axiculifoliada, de pinheiros, que vai ter principalmente como característica a redução da biodiversidade. Vai ser uma floresta muito mais uniforme do que a floresta temperada. As temperaturas variam entre o inverno e o verão, sendo que o inverno é frio, mais rigoroso, e o verão é um pouco mais quente. Tranquilo? Terceiro tipo de clima temperado vai ser o temperado mediterrâneo. É um clima bem interessante, que ele predomina no sul da Europa. Daí o seu nome de temperado mediterrâneo, por ele ocorrer na área do Mediterrâneo. Mas lembre-se que esse clima não é exclusivamente europeu. Ele vai ocorrer no sul da África do Sul, extremo sul do continente africano. Né? Vai ocorrer na Califórnia, ou seja, no extremo oeste dos Estados Unidos. Em todas as áreas onde ocorreu um fenômeno que não é tão comum, mas que é bem característico. Que seria o qual? O aquecimento das águas oceânicas no período do inverno. Sabe, mas no inverno, na estação fria, como é que a água do oceano vai aquecer? Vai aquecer de acordo com a influência das chamadas correntes marítimas. Para a formação do clima temperado mediterrâneo, típico do sul da Europa, de Portugal, do sul da França, da Espanha e tal, você tem a influência nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, no inverno europeu, da corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente marítima que sai do Golfo do México em direção à Europa. Saindo em direção à Europa, ela vai levar a característica da onde se formou. Quais são as características da corrente do Golfo? Ela é uma corrente quente. Ou seja, vai chegar quente no Mediterrâneo, aquecer a água do Mediterrâneo, fazer com que haja a formação de nuvens de precipitação dentro do continente europeu no período mais frio. Então você vai lembrar que o clima temperado mediterrâneo ele tem como principal característica a divisão das 4 estações do ano bem definidas, com as chuvas concentradas no inverno. Inclusive, é o único clima que chove efetivamente no inverno. A vegetação correspondente vai ser a vegetação do maquis, ou vegetação mediterrânea, que é bem interessante, a gente vai ver na aula seguinte. Tranquilo? Então,
três tipos de climas temperados: temperado mediterrâneo, temperado oceânico, temperado continental. O continental é feito da continentalidade, menos úmido, uma amplitude térmica maior. Temperado oceânico, efeito da maritimidade, mais úmido, amplitude térmica menor. Temperado mediterrâneo, o clima que chove no inverno por causa da ação da corrente do Golfo. Tranquilo? Saindo da zona temperada, nós vamos entrar na chamada zona tropical. Vai existir uma zona de transição? Óbvio, né? Mas nós chegamos à área de abrangência ou de domínio dos chamados climas quentes. Né? Quais são os climas quentes? Clima equatorial, tropical, que vai se dividir em três tipos também, o clima subtropical, que é o clima de transição, e alguns climas desérticos. Tranquilo? Então vejamos, os climas quentes podem ser divididos em equatorial. O que é um clima equatorial? É um clima das áreas próximas à linha do Equador. Ou seja, vão ser os climas que apresentam as características de maior temperatura durante o ano todo. Só que esses climas equatoriais, eles também são extremamente úmidos, porque eles são as áreas que vão receber a umidade através do deslocamento das camadas de ar que são sopradas aí pela circulação geral da atmosfera. Então, entender, perto da linha do Equador, pressão é baixa. Se a pressão é baixa, vai ser uma área receptora de vento. Esses ventos atravessam os oceanos, se carregam de umidade e depositam essa umidade próximo à linha do Equador. Por isso que o clima equatorial ele é um clima quente e úmido. Tem altas temperaturas durante todo o ano e um alto teor de umidade, um alto teor de precipitação. Os outros climas vão ser climas tropicais. E você pode dividir os climas tropicais em tropical continental, tropical litorâneo, tropical de monções e tropical semiárido. Na verdade, são 4 tipos de climas tropicais diferentes. O tropical típico, ou tropical propriamente dito, é o clima que vai apresentar as 2 estações do ano bem definidas, 6 meses de verão, 6 meses de inverno. Sempre que tiver 2 estações do ano, chove mais no verão do que no inverno. E por serem climas tropicais, as temperaturas são sempre elevadas. Então, o clima até que forma a savana africana, o clima do cerrado brasileiro, é um clima tropical típico, ou tropical continental. 2 estações do ano bem definidas, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, com temperaturas elevadas. O clima tropical litorâneo segue a mesma lógica da classificação dos climas temperados. O clima é tropical continental por conta da continentalidade, é tropical litorâneo por conta da maritimidade. Então, o clima do litoral brasileiro sempre quente, mas muito mais úmido do que o clima do interior. Inclusive, nessas áreas ocorrem chuvas pseudotropicais, principalmente no litoral do Nordeste. Você que está assistindo essa videoaula aí no litoral nordestino, no litoral do Pernambuco, no litoral do Potiguar, lá no sul da Bahia, o período de chuva nesse período do verão, aliás, do inverno. Por que chove no inverno? Por causa da ação das massas de ar úmidas que sopram do oceano em direção ao continente. Tranquilo? O clima temperado monçônico é um clima típico das regiões asiáticas. Não exclusivamente asiático, mas típico da Ásia. Né? É um clima que vai ser gerido pela ação de uma massa de ar que se forma sobre o oceano e que vai em direção ao continente. Quando chega no continente com muita umidade, gera precipitação intensa, chega a chover algo em torno de 10 mil milímetros em 6 meses, e durante os outros 6 meses as monções se invertem, elas saem do continente em direção ao oceano. Então na Índia, por exemplo, nós vamos ter 6 meses de chuva, 6 meses de seca, mas não há influência de maritimidade ou continentalidade. O monçônico é definido pela ação das massas de ar das monções. Os ventos úmidos encontram o obstáculo do Himalaia e geram intensa precipitação no subcontinente indiano, por exemplo, além da Índia, Bangladesh, Butão, o Nepal, regiões do Japão e da China também são influenciadas pelo clima monçônico. Ok? Sempre que caiu o clima das monções, caiu sobre questões ligadas ao meio ambiente. Porque como tem chuva intensa e a ocupação é desordenada, sempre vai gerar problema socioambiental. Ok? Então, o clima tropical monçônico, tipo das regiões asiáticas, formado pela ação das massas de ar. Por último, o clima tropical semiárido, nosso clima aqui do sertão nordestino, por exemplo, né? É um clima que vai apresentar 2 estações do ano, sendo que a estação seca é mais longa do que a estação úmida. Chove durante 3, 4 meses e tem seca durante 8, 9 meses. Né? Então você tem uma seca acentuada. Isso vai acontecer. No caso do sertão nordestino, tem uma característica especial da área. O Planalto da
efeito albedo, ação irregular das massas de ar, influência do fenômeno do El Niño, mas geralmente o clima semiárido está associado às zonas de transição entre o deserto e as áreas de clima tropical. Então, o clima deserto, aí tem uma área semiárida, depois chega na área mais úmida. Tranquilo? 4 meses de seca, 4 meses de chuva, 8 meses de seca, 2 estações bem definidas e temperaturas elevadas durante todo o ano são as características do clima semiárido. Tá? Aí a gente vai para os climas de exceção. Quais são os climas de exceção? Os desertos. E aí, como a gente falou, pode ter o deserto frio, como é o caso da Patagônia, ou os desertos quentes, sendo que a formação dos desertos quentes estão associados principalmente à ação das correntes marítimas frias. Sempre que uma área do continente estiver sob influência de uma corrente marítima fria, essa área está propensa a gerar um deserto quente. É o que acontece, por exemplo, no Atacama, na América do Sul, no Kalahari e no Saara, lá na África. Aqui nós temos a influência da corrente de Humboldt, no continente americano, na costa do Pacífico. Essa corrente é fria, ela sai dos polos em direção à costa do Peru. Vai diminuir a temperatura do oceano, consequentemente vai diminuir a evaporação e a condensação e a precipitação, gerando um deserto quente. A corrente marítima fria, quando chega na área próxima aos polos, intensifica a formação do clima polar, gerando um deserto gelado, ou deserto frio, que é o caso da Patagônia. A corrente de Benguela sai do sul, da Antártida, em direção ao Atlântico Norte pela costa africana. A ação da corrente de Benguela vai fazer com que haja a formação do Kalahari e ajude para a formação do Saara. Quais são as características dos desertos quentes? As temperaturas médias são elevadas, ou seja, giram em torno de 25, 28 graus em média, mas elas vão apresentar uma ausência quase que total da umidade. Sem água no ambiente, o que é que vai proporcionar? Vai proporcionar uma elevada amplitude térmica. É aquela história do deserto fazer 50 graus de temperatura durante o dia e à noite a temperatura cair para 0 graus. Você tem uma média elevada de 25 graus, mas tem uma amplitude térmica diária extraordinária, em torno de 50 graus. Isso aí vai dificultar a biodiversidade, vai afugentar a fauna, vai proporcionar uma escassez de vegetação e um intemperismo físico intenso. Mas, professor, qual é a causa dessa amplitude térmica? Por que a temperatura varia entre 0 e 50 graus no intervalo de 24 horas? Por conta da ausência de umidade. Se não tem água no ambiente, a temperatura não consegue ficar guardada. Os raios solares, quando estão incidindo durante o dia, são automaticamente refletidos e absorvidos pela atmosfera. Aí a temperatura sobe, chega a 50 graus, 55 durante o dia. Quando é à noite que não tem umidade, não tem incidência dos raios solares, a temperatura cai para 0, menos 5 graus, porque não tem como a temperatura ser guardada. Tranquilo? Então, durante o dia no deserto, aumenta demais a temperatura, durante a noite a temperatura cai. Isso acontece por conta da ausência de umidade. E a ausência de umidade, por sua vez, é produzida pela ação das correntes marítimas frias. Tranquilo? Um grande abraço, baixe as questões do DD, resolva, tire as dúvidas por e-mail, entre em contato com a gente, bons estudos e até a nossa próxima aula.